Olá, um bom dia para você. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai estar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, para explicar que medidas o governo está adotando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Depois da audiência, os senadores vão analisar projetos na pauta da comissão. É a primeira vez que o chefe da Casa Civil comparece à Comissão de Assuntos Econômicos depois da Resolução 28 aprovada pelo Senado no fim do ano passado. O texto determina a realização de 2 audiências por ano com o chefe da Casa Civil ou outro ministro para a prestação de contas da agenda da produtividade. Depois da audiência haverá sessão deliberativa. Entre os itens da pauta está o projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. De acordo com o relatório que será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos, 17 pessoas morrem por afogamento por dia no Brasil. É a segunda causa de mortes por acidentes, só perdendo para o trânsito. A proposta estabelece requisitos mínimos para o exercício profissional, como ensino fundamental completo e curso específico. Segundo o texto, cabe ao administrador de parque aquático ou de piscina pública contratar o salva-vidas. O projeto não prevê a exigência para embarcações turísticas. Outro projeto na pauta da comissão é o que estende a 31 de dezembro de 2023 o prazo para que empresas solicitem incentivos fiscais nas regiões Norte e Nordeste. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, é o autor da proposta. Pelas regras atuais, o prazo se encerra no último dia de 2018. Mesmo com feriado, os senadores devem votar 5 projetos essa semana. Entre eles, o que aumenta a pena para assaltos com morte e para o uso de explosivos em caixas eletrônicos. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto aumenta em 2/3 a pena para quem cometer o crime de assalto com o uso de armas de fogo. Nos casos de lesão corporal grave, a reclusão passa a ser de 7 a 18 anos e nos de morte de 20 a 30 anos, mais o pagamento de multa. Essa proposta estabelece ainda uma pena de 4 a 10 anos de prisão para quem utilizar explosivos em roubos a caixas eletrônicos e estabelece que os bancos devem instalar equipamentos que inutilizem essas cédulas. Ainda na pauta, uma proposta que trata da competência dos juízes eleitorais substitutos e que proíbe a Justiça Comum de se manifestar sobre questões internas dos partidos, a exemplo de intervenção nos diretórios. Já a bancada ambientalista vai tentar mais uma vez adiar a votação do projeto que libera o plantio sustentável da cana-de-açúcar na Amazônia Legal. Os senadores devem votar ainda a proposta que isenta do pagamento da taxa de inscrição de concursos públicos desempregados, doadores de medula óssea e pessoas com renda mensal por integrante da família inferior ou igual a meio salário mínimo. Confira agora o que está previsto para as outras comissões do Senado na manhã desta terça-feira. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, tem projeto na pauta que separa a cobrança da taxa de fornecimento de água da cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário. Às 10h30, na Comissão de Meio Ambiente, haverá audiência pública para debater a expansão da oferta de energia elétrica por fonte primária renovável e a exclusão em leilões de energia nova de novas usinas termoelétricas que utilizem derivados de petróleo. Já às 11 horas, o debate será na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O assunto é a situação dos assentamentos promovidos pelo INCRA e os conflitos originários por esses assentamentos em terras indígenas, especialmente em Rondônia. E às 11h30, na Comissão de Educação, pode haver a votação, entre outros projetos, do que cria o Estatuto do Cigano. Aniversário de Porto Alegre, Operação Lava Jato e programa Bolsa Família foram alguns dos assuntos discutidos pelos senadores no plenário nesta segunda-feira. O aniversário de 246 anos de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi lembrado no discurso da senadora Ana Amélia. Parabéns, Porto Alegre, a nossa capital. O senador Telmário Mota falou sobre a situação do estado de Roraima. Lamentavelmente, o estado de Roraima, enquanto os outros avançaram, andaram para frente, o Roraima
fez que nem caranguejo, deu um passo para trás. E eu vejo isso com muita preocupação e com muita tristeza. Logo em seguida, o senador João Capiberibe criticou a redução no número dos beneficiários do programa Bolsa Família do Amapá. Até 2014 existiam, segundo o portal da transparência do governo do estado, 18.711 famílias que recebiam meio salário mínimo. Em fevereiro de 2018, esse número caiu para 2.699 e passaram a receber menos do que o salário mínimo, R$ 311. Eu acho isso um ato de desumanidade, não é? Porque os mais pobres são os que mais precisam da assistência para poder garantir que seus filhos frequentem a escola, não é? E o governo retira 16 mil famílias, entre as mais pobres, desse benefício de renda mínima. O último orador inscrito, o senador Regufe, elogiou a Operação Lava Jato, que, segundo ele, é importantíssima para o país e deve ser fortalecida. Antes da Operação Lava Jato, com raras exceções, poderoso não ia para a cadeia, rico não ia para a cadeia, iam apenas os mais pobres. Essa operação precisa ser fortalecida e não enfraquecida. Se há erros e excessos, que punamos os erros e os excessos. A Comissão Senado do Futuro discutiu nesta segunda-feira os rumos da ciência e tecnologia no Brasil. Durante o debate, especialistas pediram mais investimentos em ciência e tecnologia e destacaram: enquanto o Brasil investe cerca de 1% do produto interno bruto no setor, países altamente industrializados chegam a investir mais de 4% do PIB. O que nós precisamos realmente é da outra fonte de financiamento, que é o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse hoje, para os senhores terem uma ideia, e nossos telespectadores terem uma ideia, o valor previsto para arrecadação em 2018 é de 4,5 bilhões de reais. E está disponibilizado no orçamento, sabe quanto? 1 bilhão. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência defende a necessidade de melhorar a educação nas escolas para estimular a construção de uma cultura científica. A criatividade, a experimentação, o fazer, o apostar nos jovens, acreditar na curiosidade, que é o motor fundamental da ciência e que a escola não pode matar. A escola tem de estimular e criar condições para que milhões de jovens brasileiros com potencial imenso possam fazer aquilo que querem fazer na vida, mas desenvolver também uma parcela deles, a ciência, a tecnologia, a arte, o empreendimento. Então é fundamental que a gente tenha uma educação básica renovada. Este especialista lamentou o pouco conhecimento em relação à Amazônia. Vende-se no exterior, nos fóruns internacionais, uma imagem de que nós bastaria evitar a queimada da Amazônia, que nós teríamos o domínio dela. Não temos domínio coisa alguma, nós não sabemos 90% do que é a Amazônia. O incentivo à ciência passa por ações combinadas entre governo e universidades. Eu acho que foi uma das coisas mais perigosas que aconteceu no Brasil, é fazer com que a universidade tenha aquele fosso em torno dela, como tinha os castelos medievais, e se esquece que ela está aí para trabalhar para a sociedade. Então esse alerta que nós fazemos ao Congresso Nacional é que ciência não é gasto, é investimento. Feminicídio é o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. Neste mês, faz 3 anos que entrou em vigor a Lei do Feminicídio, o assassinato de mulheres por ódio ou desprezo ao gênero feminino. Apesar dos avanços que a lei trouxe para o combate à violência contra a mulher, o percentual de crimes classificados como feminicídio aumentou. Isso pode ser devido à conscientização do que é feminicídio no registro dos casos. Mas a situação precisa melhorar, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal do Senado, no especial Cidadania, publicado nesta terça-feira. A reportagem mostra como funcionam as denúncias pelo telefone 180 e explica o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, que funciona em 5 capitais do país.
O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br/jornal. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria os Conselhos Federais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas. A mesma lei também cria os respectivos conselhos regionais dessas categorias. Outra lei publicada hoje regula o transporte remunerado privado individual de passageiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.